Tá certo. Então vamos. Bom, então voltando, a Ana tinha feito a contribuição dela sobre a vida, conexão com a natureza. O Danilo tinha contribuído falando sobre a gente não ter, não, digamos que assumir, né, que a gente é mortal. Não sei se teria mais algum de vocês que gostaria de comentar ainda esse poema, alguma coisa que chamou a atenção, Luísa? Oi, eu estava pensando na noção de tempo, porque no símile das folhas fica claro que o tempo do mundo ele é um tempo cíclico e ele é infinito. Uhum. Mas, efetivamente, cada geração humana é substituída pela outra. Então, o tempo de cada geração ele é linear e ele é finito. E, e você tem esse contraste entre essas duas noções de tempo, e daí se tem a necessidade de se aproveitar Aquela fração. aquela partezinha que é linear e que acaba. Isso. Não, isso eu ia realmente falar sobre isso, que a gente tem para nós, como a gente acha que a gente vai vários ciclos, né? A gente passa pelo ciclo da natureza, porque a natureza ela é constante, né? Ela vai sobreviver a nós. Nós não vamos sobreviver a todo tempo, né? Como você falou. Existe essa coisa finita, que é o que que o poeta também tenta trazer à luz. A juventude não é a vida, toda a parte da sua vida. Ela não é toda a sua vida, mas ela é uma parte, né? Então é isso, existe essa ciclicidade, as gerações vão ser sobrepostas umas sobre as outras, só que a gente só vai fazer parte de um desses ciclos, né? Pensando que, na verdade, quanto mais a gente vive, mais ciclos da natureza a gente vai viver, porém, a nossa vida em si, ela é, né, um espectro só. Ela não completa o ciclo todo, né? Ela vai passar por eles, mas vai ter um termo, né? Isso é muito importante. Eu acho que essa é também a noção de se presentificar, né? Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou ainda dentro desse ciclo meu, único, né? Por isso que, por exemplo, a poesia helenística que vai, não só helenística, né? Mas alguns epigramas gregos fúnebres vão trazer esse tema das crianças, dos jovens que morrem, né? Enquanto na Ilíada o herói morre, né? O Aquiles morre, mas ele foi feito para morrer, porque antes morrer jovem e glorioso do que morrer velho e esquecido, né? Então existe esse tema na época, né? De que assim, eu vou morrer mesmo, vou morrer, vou matar, vou morrer, porque existe essa lógica da honra pública, né? Eu vou ser bem vista, eu vou ser inesquecível. Diferente de quem morre velho e ninguém lembra mais dele. Aqui não, aqui você tem essa coisa de que não, peraí, você é jovem, mas é só por um tempo. Aproveite, porque a velhice vai vir, que é o que a gente vai ver no Mimnermo. O Mimnermo fica mais evidente, uma parte um pouco mais melancólica desse símile, né? Coisa mais de angústia, eu diria assim, né? Mas eu não sei, alguém tem mais alguma outra contribuição para esse poema do Semônios ou já podemos ir para o Minervo? Podemos já passar? Oi, Sim? Flávia, eu posso fazer uma Oi? pergunta? Na Claro, claro. verdade, bom, com relação ao que a gente leu, eu achei muito legal o que a Ana comentou. Acho que eu estava pensando, não sei por quê, eu estava pensando exatamente nos comentários que ela fez com relação Hum. às estações do ano. Mas a minha dúvida é mais com relação a gente entende que a propagação da informação naquela época com certeza era mais lenta e existia essa questão das diferentes línguas. Mas eu queria saber se você pode, eu sou leigo, né, então contribuir como que foi a variação de interpretação desses escritos com relação a diferentes povos. Por exemplo, os povos conquistados tinham uma interpretação um pouco mais negativa em relação ao Carpe Diem, ou era também tinha uma interpretação muito próxima? Então, a gente precisa pensar por exemplo, o que é pedir essas coisas que a gente está discutindo aqui, esse símile e tal, ele vai culminar, digamos assim, no período da antiguidade, no Horácio, em Roma, né? E a gente sabe que muito da poesia latina, né, da poesia
romana, bebe na poesia grega, né? Justamente por né, esses domínios desses impérios que né, o Império de Alexandre, que expandiu o Império Grego por diversas regiões, né, e levou a língua e a cultura e a poesia para esses povos, né? Eu não saberia te dizer se de uma forma total. O que eu poderia te falar é que assim, a poesia romana, a poesia latina, né? A poesia latina ela vai se apropriar da poesia grega, recriar temas, expandir, que é o que a gente chama que é o movimento que a gente chama de emulação e imitação, né? Então, acho que a sua pergunta é em relação me corrija se eu estiver errada, a como a recepção dessa poesia acontece nos povos por onde ela chega, né, como conquista, né? O que eu poderia te dizer no âmbito romano, né, no âmbito latino, é que essa poesia grega, esse legado grego que passa pelos alexandrinos, né, pela poesia helenística do século III, e vai junto com Alexandre para essas outras regiões, né? Lembra que o Império de Alexandre foi da Índia a quase a Espanha, né? Então essa poesia ela foi e Alexandre gostava muito de arte e poesia, e ele levava mesmo a notícia de que ele levava atores para fazerem mini teatros, esquetes e tal. Então, com certeza, levava consigo a literatura escrita. E essa literatura era propagada naqueles lugares. Eu não posso te dizer com totalidade das outras culturas, porque eu não domino. Mas nos latinos, né, essa cultura grega ela era muito apropriada, porque o Império Romano, né, também se apropriou dessas colônias gregas e os poetas se valiam muito disso, né? Então, muita coisa que a gente vê na poesia latina é uma emulação, uma imitação, não no sentido pejorativo, plágio, por favor, né? Existe toda uma técnica de composição, retórica e poética para se apropriar desse conteúdo grego dentro do contexto romano, do contexto latino, tá, gente? Então, não é nesse sentido negativo, é, na verdade, no sentido de criação. É de uma consciência de que você faz parte de uma tradição literária e que, ao mesmo tempo, você contribui com ela, que é o conceito que a gente tem de poesia helenística, de tradução e inovação. Então, eu faço parte de uma tradição, eu conheço essa tradição, eu recrio, reelaboro elementos dessa tradição na minha própria poesia. Que é isso que a gente vai ver com Horácio. Né? É isso, na verdade, que Horácio está fazendo. Horácio conhece nas odes, na verdade, as odes são obras do Horácio que refletem muito a conexão dele com os gregos, os líricos gregos arcaicos, que ele retoma muito dos temas, muito dos símbolos, né, dessas imagens. Então, no âmbito da palavra, no âmbito das frases, no âmbito dos temas, mas ele tem a sua própria poesia. E tanto que cunha, né, para nós, a ideia do Carpe Diem. Não sei se eu respondi, Thiago. Respondeu sim, valeu. Tá certo. Então, não há... eu acho que há uma interpretação desses povos de forma sistemática, de admiração, de emulação e também de incorporação desses temas dentro da sua própria cultura e da sua própria língua. Né? Mas deixa vou entrar mais um pouquinho. Eu achei interessante essa pergunta do Thiago, porque eu não sei, né, se eu para mim dá aquela sensação, é um contexto em que a gente realmente vai estar olhando pela ótica de um povo em que ocupou esse local de dominador, sabe? Então, a gente acaba olhando para a parte cultura e todo como se desenvolveu, mas acho que aí não sei se contempla a visão dos povos explorados. Acho que as referências talvez, não sei como funciona, mas não sei. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você quer dizer se houve um achatamento da cultura dominada?
Não, eu tô querendo Não? dizer do fato da gente, por exemplo, eu não entendo, tá? Mas, por exemplo, você Gente, falou, não, tá olhando. não se Então, preocupe. a gente tá com você para entender, né? Claro. Mas você traz essa questão do Império Romano, que foi o maior império, e aí ele foi desenvolvendo nesse contexto latino, de, querendo ou não, a língua latina foi dominando várias localizações, né, que a gente sabe, vários povos. Então, toda a construção desse desenvolvimento de cultura e de arte manifestada pela ótica dessas pessoas, entendeu? Então, a gente está consumindo esse olhar e essa lírica desse ponto de vista. Eu acho que eu achei interessante a pergunta do Thiago, porque justamente acho que para trazer talvez outras perspectivas teria que ir atrás de outros autores. De outros autores, de outros pontos de vista. Com certeza. Então, esse aqui é de quem está nesse papel, né? Do dominante nesse contexto, assim, de quem foi, né, disseminando e sendo dominante, e aí ele foi levando para vários lugares. Então, eu acho interessante a gente olhar essa questão, porque a gente às vezes carece de olhar só por uma perspectiva e aí, tipo, legal, então sabendo disso, é entender outros autores que vão contemplar diferentes perspectivas, né? Uhum. Não, eu acho que a composição, ela é um... Aí vocês podem, por favor, me ajudar também a construir esse raciocínio, mas a construção criativa, para nós, ela é uma coisa muito assim do legado romântico, de assim ineditismo, vou fazer diferente. Para a composição no mundo antigo, aí aqui eu tô falando do mundo greco-romano, né? Não tenho como abarcar, infelizmente, outras culturas ali da antiguidade, mas no mundo greco-romano essa questão de ineditismo ela não era pertinente no âmbito criativo. A criação artística ela vem dos outros. Sempre, tá? É um legado. Eu sou parte desse legado. E aí, essa coisa da dominação cultural, da dominação territorial e linguística, isso é uma coisa, infelizmente, um pouco inevitável. Porque a dominação cultural, ela naquele momento, provavelmente, às vezes, pode ter havido outros autores que não chegaram para nós por acidentes de tempo, acidentes materiais, acidentes de talvez um apagamento mesmo, né? E assim, e tem aquela coisa do filtro do que é clássico, né? Do que é paradigmático. Então, muito do que chegou para nós, por que Homero 24 cantos de Ilíada, 24 cantos da Odisseia, um negócio gigante, chega quase na forma integral. E os líricos, que são quase da mesma época, chegam todo estrupiado, coitados. Porque Homero era visto como o cara. A educação grega se baseava nos textos de Homero. Então tem um lance também que a gente tem que lembrar de preservação, que pode ser por importância cultural, no caso de Homero, que pode ser por questões materiais. O papiro que estava lá no lixo do Egito, sei lá, o burrinho cagou em cima e não dá para ver nada. Ali podia ter, sério, é uma coisa assim, que muito texto a gente acha no lixo egípcio, ou então nas cartonagens de múmia, né? Então, assim, as múmias, elas eram, a mumificação era feita com resto de papiro, ou seja, pensa assim, hoje o rascunho você esquece, eu fiz um poema. Aí esse papel que você jogou lá no lixo, aí esse lixo foi reciclado para fazer uma múmia. E aí alguém lá no século XX, tem um texto aqui nessa múmia, vamos lá, vamos olhar esse texto. E aí isso vira uma descoberta para nós, filólogos, assim, tipo, uau, acharam o texto da Safo, acharam outro texto dos Simônides. Veja, então a transmissão ela é muito louca, que pode ser por domínio cultural, compreendo, territorial e tal, e pode ser simplesmente porque, velho, deu azar, o autor deu azar, ele não vendeu muito, ele não foi tido como substancial e não passou. Então, não sei se eu estou dando uma resposta meio genérica, não sei se a Luísa, que também é classicista, quer complementar, mas eu acho que
Eu sei que a cultura hoje, para nós, esse abafamento cultural, o imperialismo, as minorias são coisas muito fortes para nós, mas na antiguidade existiram outras forças que fazem com que textos ou autores sejam esquecidos ou nunca cheguem até nós, pelo menos até agora, né? Luísa, quer me ajudar? Eu tava pensando, o pessoal tava discutindo essa questão de culturas dominadas e tal. É importante a gente lembrar que os gregos, eles estão na posição de dominados em relação aos romanos. Isso é verdade. Só que a potência cultural e literária deles continua sendo uma baita referência para os romanos a qualquer tempo. A poesia toda do século I, que inclui o Horácio, inclui também os elegíacos, Ovídio, Propécio, entre outros, o próprio Virgílio, que é o autor da Eneida, enfim, todo mundo tem como referência os gregos, muito fortemente a poesia helenística, que é essa do período do Alexandre, e, claro, Homero, que é uma referência perene de todos os tempos e até hoje, né? Mas é interessante isso, porque você tem a cultura romana, que é a do dominador, que é a do império, só que eles continuam tendo os gregos como uma referência cultural forte, mesmo sendo eles os dominadores dos gregos. Isso é verdade. E tem muita questão discursiva que aparece dentro dos poemas que discute justamente essa relação entre gregos e romanos. A própria ideia da Eneida de colocar os romanos como descendentes dos troianos. Exato, também verdade. Tem toda uma simbologia, né? Isso. Exatamente. Eu estudei no mestrado um autor do século I a.C. também, né? Contemporâneo aí de Horácio, só que ele era fenício e escrevia em grego. E um dos poemas dele, que quando ele se apresenta, ele fala: eu sou de Gadara, mas eu sou um cidadão do mundo. Então ele tem a plena consciência de que ele é um fenício, ele está dentro de uma cultura grega, só que ele é um cidadão do mundo. Também existe essa coisa do helenística, do pertencer a vários lugares. Então é uma questão complexa, uma questão muito interessante e um pouco complexa, né? Mas enfim, vamos seguir, porque senão a gente vai passar, né, do tempo de novo. Vamos lá. Vamos para o Semônides, então. Semônides não, perdão, o Minermo. Então, o Minerva, ele está já um pouquinho, né, à frente no século VII, e ele também vai usar o mesmo símile e vai dar o tom dele, que eu quero ouvir de vocês também. Então, ele vai lá. Nós, como folhas que a estação da primavera florida produz, quando elas crescem sob a luz do sol, por um curto período nos deleitamos com as flores da juventude, não conscientes nem do mal, nem do bem vindo dos deuses. Mas as negras queres os trazem. Uma porta o fim, que é a velhice de muitos pesares, a outra, o que é a morte. Por pouco tempo dura o fruto da juventude, tanto quanto o sol se espalha pela terra. Mas quando o fim da estação a isso tiver transposto, realmente é melhor estar morto do que ter vida. Pois muitos males surgem no coração. Vez e outra a casa é arruinada e vêm os problemas dolorosos da pobreza. Um sente mais a falta dos filhos e, desejando-os muito, sob a terra ruma em direção ao Hades. Outro, doença destruidora tem. Não há nenhum homem a quem Zeus não dê muitos males. E aí, pessoal? O que temos aqui? Já deu para perceber que o tom vai, né? Getting darker. E aí, o que vocês gostariam de dizer sobre ele? Vamos lá. Vai lá, Luísa. Eu acho que aqui tem um retorno um pouquinho dessa coisa de preferir morrer jovem, que a gente vê no discurso do Aquiles. Você morre jovem, você morre no topo do seu vigor, você morre glorioso, mas você também não envelhece. Envelhecer é um problema, né? E é um pouco disso que aparece nesse final do texto. É um problema porque você fica doente, porque os seus filhos crescem, vão para fora de casa e você fica com saudade deles, e daí tá na quarentena, você também não pode visitar eles. Tem todas essas questões que envolvem a velhice, envolvem esse problema pobreza, né? que você se vê definhando, né? De você se ver perdendo o seu vigor, a sua potência, né?
E tem essa questão da finitude da vida, mas tem também essa preocupação com o problema que é você envelhecer e aceitar que você já não é mais aquele garotinho de 18 anos que podia correr uma maratona. Exato. A pobreza também é uma coisa muito latente aqui. Aí a gente vê hoje, né, como é verdade, continua sendo, né? Infelizmente, se você envelheceu e não sei lá, e não acumulou capital, o que é um problema também, a sua vida não deveria ser pautada por acúmulo de capital, você vai, né, ser um pobre, um velho pobre. Então, vem todos os males, né? Né? Ele vai enumerando, vai ficando a coisa vai ficando feia, né? Ele vai assim, ó, sua vida é o espaço do sol, né? Então, hoje, se a gente fosse olhar, onde estamos na vida? Estamos no meio-dia, no sol a pino? Estamos já caminhando para o pôr do sol? Como é que é? Então, ele vai... O poema é interessante que, com essa imagem do sol, o negócio que estava bom, mais ou menos, com a passagem do sol do texto, a coisa vai ficando, né, pior, né? Então, ele começa, né, que a gente é como as flores, né? Que a gente se deleita por um tempo, a gente não tem ideia do mal e do bem que vão vir dos deuses, né? A gente não tem consciência do que as negras querem. Então, as negras querem aqui são a ideia do fio da vida, né? Das três divindades que tecem a vida. As parcas, né? Uma outra forma da gente também ler como as parcas, né? Uma fia a vida, ou seja, uma dá a vida, tem o fio do nascimento. A outra vai tecendo esse fio e a outra corta, né? E a outra mata. Então, o poema ele vai, quando essas negras queres entram aí no poema, né? Que uma traz o fim, traz a velhice dos pesares e a morte, e aí vem essa ideia de que sua vida é o tempo do sol. Aí o poema começa, né? Você vai ter muitos males no coração, você vai ser pobre, você vai, né, ficar com seu ninho vazio, você vai ter uma doença, né? E aí o final do poema é muito pujante, né? Não há nenhum, que é a gnome, né? O que é o pensamento lapidar, que é tipo a moral da fábula que a gente viu na semana passada. Tipo, não há nenhum homem a quem Zeus não dê muitos males. Então, o poeta aqui, ele, assim, vai ter... Ai, gente, obrigada para as meninas aí que vão precisar sair, mas obrigada mesmo. Vamos seguir um pouquinho aqui. Mas vai ter esse problema, né? De que, assim, cara, não vai dar. Eu não sou jovem, eu vou envelhecer e Zeus vai mandar a desgraça. Né? Mas, enfim, o que vocês também poderiam dizer sobre isso aí? Alguém tem mais algum insight? O que vocês falaram que é as negras queres? Parcas? O que é? Isso. As parcas o nome latino para essas deusas que fiam a vida, né? As fiadoras da vida, as que tecem a vida. Então são sempre três, né? Uma que, digamos, engendra o fio do nascimento, a outra que vai dar continuidade desse fio, ou seja, te levar até a velhice, e a que vai cortar o fio, que é a que porta a morte. Entendi. Essa é a imagem, né, da vida como um fio. A Lígia pergunta aqui, qual é a idade considerada velhice? Olha, acho que para os romanos eles eram um pouco mais longevos, né? Acho que casa de 60 já era idoso, eu acho, não? 60, 70. Ah, tá bom, então. Achei que era mais novo. Não, mas assim... Acho que é muito idoso. A média era uns 30, a expectativa de vida era 30 anos naquela época. Eu acho que assim... Não, 60 já é ancião, né? O que chega no finalzão, que nem a velhice que ele fala aqui, essas desgraças todas, né? Mas é claro, a expectativa não era 60. A expectativa era, como o Thiago falou, 30, por volta de 30, 30 e poucos, né? O auge...
Alguém que pertence a uma classe mais alta, tem uma É. vida mais confortável, é mais longevo. Sim. Uhum. Depende muito de onde você trabalha e tal, mas é um negócio arriscado você viver na antiguidade. Você pode morrer cedo. Você pode Isso morrer. acontece. Você pode morrer É de porque dor de até quando a gente vê, tipo, em história mais recente, tipo, Renascimento, etc., aí você vê aqueles reis, e você pensa assim, o cara já lutou em não sei quantas guerras, e já conquistou isso e aquilo, já tem 400 filhos, e aí você vai ver, o cara tinha 42 anos. É. Tipo, né? Assim, o ancião pode chegar a ser, dependendo das condições de vida, né? 60 e tal. Uhum. Mas existem imagens, a imagem do quando você vai ficando com cabelo branco para 30 e pouco, você já tá, né? 25? Às vezes antes, né? Então, era mais ou menos isso, né? Então, viver na antiguidade era perigoso, porque não tinha medicina. Podia se morrer. Tinha medicina, claro, mas não tinha avanço, né? Enfim. Alguma outra contribuição antes da gente passar para o poema final? Coloca o seu... Tá no mudo, Luísa. O Danilo escreveu alguma coisa no chat. Ai, perdão. Bom, Danilo está contribuindo aqui. Para os estoicos existe um conceito bacana de ressalva, que é uma cautela que o sábio e o amante da sabedoria, vulgo os filósofos, deveria ter. Danilo, expande aí um pouquinho. Porque, bom, Danilo é um colega lá do grego, lá da USP, e ele estuda estoicismo, né? Eu falei, dá uma contribuição lá pra gente, porque essa ideia do Carpe Diem bebe muito no estoicismo, né? O Danilo não gosta de falar, o Danilo tá só no chat. Só no chat. Ele deveria se guiar sempre pensando que suas ações, decisões e desejos estavam condicionadas, por definição, pela fortuna, que é essa ideia do incontrolável, e pelo plano, projeto, providência, propósito divino. Ok. Então tem uma ressalva, né? Existe essa ideia de que as ações são pautadas pela fortuna, mas também direcionadas pela própria pessoa. Acho que é isso, né? Bom, Danilo, depois você me fala se eu interpretei certinho. Gente, nós temos só 10 minutos. Então vamos passar direto para o Horácio, senão a gente não quero manter vocês aqui com fome por muito tempo. Bom, Horácio, então, como eu falei, do século I, ele vai compor 3 livros de odes com 88 epigramas, 88 odes, 88 poemas, já mais no fim da vida, tá? E esses 3 livros são tidos como com bastante referencial grego, tá? Então ele fala lá: não desejes, é ímpio saber, qual termo a mim e a ti os deuses deram, Leucônoe. Nem a Babilônia os números recorras. Tanto melhor sofrer o que for. Quer Júpiter te destine muitos invernos, quer seja o último este, que agora o mar Tirreno fustiga nas rochas opostas. Sê sábia. Coa o vinho, e por ser breve o espaço, corta a longa esperança. Enquanto falamos, foge a invejosa idade. Colhe o dia, acreditando pouco no de amanhã. Bom, aqui é o Carpe Diem de fato. Carpe Diem raiz. Na sua concepção. E só uma coisinha antes, algumas notinhas importantes. Leucônoe, então, é uma... não se sabe se ela é uma amante dele, porque depois ele coloca lá que nós não deveríamos, né? Se coloca também dentro do poema. E o nome dela poderia ter uma origem grega de leukos nus, né? Do pensamento cândido, ou seja, uma certa ingenuidade, porque ela acredita nos babilônios números, ela acredita na astrologia. Então, a astrologia é uma coisa que no mundo romano era levada a sério, tanto que existia um período, uma revogação, uma tentativa de acabar com a astrologia, digamos assim, né? E um outro dado importante é essa ideia do coar o vinho, né? Que os romanos, ao beber o vinho, antes eles coavam para tirar as borras e as imperfeições do vinho. Ou seja, eu só coo na hora que eu vou tomar, geralmente. Se você não deixou ele decantando antes, né? Então ele está evocando essa ideia de coar o vinho
para beber agora. Como se fosse assim, abre o vinho, abre a garrafa, tá? Bom, o Danilo continua aqui com a contribuição, ele diz, que o carpe diem no contexto estoico significaria algo como buscar fruir o que é verdadeiro bem, a comunhão com a natureza divina e a virtude, se guardando de não criar expectativas em relação ao presente e ao futuro. E o Danilo também coloca aqui que a astrologia tem um super hype no período helenístico. Tem o poema do Arato, com certeza. Então a astrologia era top na antiguidade, tá? Mas e aí? Só uma coisa, eu traduzi o carpe diem aqui como colhe o dia pelo verbo carpere ser um verbo mesmo de colheita, tá? Então essa aproveite o dia é uma tradução que já interpreta essa ideia, essa conexão com a natureza de colher o dia, tá? Bom, mas eu vou deixar a palavra para vocês, que a gente tem 6 minutinhos aí para queria dar voz para o que vocês acharam do poema, o que vocês gostariam de contribuir com ele. Não, gente, vamos lá. O tempo é curto. Vai lá, O poema traz um pouco do que o Danilo estava trazendo para nós do estoicismo, dessa coisa do papel da fortuna e coisas vão acontecer para você. O Júpiter vai fazer coisas para acontecerem para você. E você ficar se desesperando a respeito de coisas que ainda não aconteceram é problemático. Então, se você se foca no presente, você realmente colhe o dia como quem colhe uma fruta do pé e come, é mais interessante do que você ficar se desesperando com o que você não sabe que vai acontecer com você, o que quer que a astrologia esteja prevendo que vai acontecer com você, que te causa ansiedade, né? É muito assim, a presentificação, né? Não recorra aos babilônios números, que nem não recorra aos gurus do futuro, né? Porque você vai ser fustigado por Júpiter, que é Zeus, né? A versão latina, digamos assim, de Zeus. É bem tipo, ele fala, né? Corta a longa esperança, né? Abre o vinho, corta a longa esperança e faz o dia valer a pena de hoje. Porque você não sabe o que vem amanhã. Você não sabe, exato. Essa ideia do colher também, eu estava relendo aqui porque eu fiquei pensando, tipo assim, né? Você colhe aquilo que está ali. Você não está plantando, você não está criando nada. É o que está dado. Então, tipo, no sentido... É diferente do sentido de aproveitar, né? Assim, aproveitar dá a ideia de, tipo, desfruta, tem prazer naquilo, né? E o colher, ele não necessariamente é um prazer, né? Porque você vai colher aquilo que tem ali. Pode ser uma fruta boa, doce, maravilhosa, ou pode ser que hoje não esteja tão boa assim, né? Pode ser que a fruta esteja meio mais ou menos. Aí o Danilo pode me corrigir, mas meio ideia do estoico, né? Eu não vou me abalar. Tipo, não vou me abalar. Eu vou seguir minha vida aqui. Não vou me abalar, né? Como ele coloca aqui, não é buscar o que é impossível, mas fruir o que está à mão, não criar expectativas. É isso mesmo. Expectativa. Entrando no contexto atual da quarentena, né? Acho que é o grande desafio da gente, porque ao mesmo tempo que eu fico o tempo todo falando, né? Eu não sou da galera do Obrigada Vírus, valeu vírus. Mas para a gente sobreviver a esse período, a gente tem que conseguir, né, se esforçar para viver no presente, seja ele o que for. Seja como a Ana falou, o dia escuro, o dia triste, seja o dia que tem um passarinho cantando e a gente vai passar meia hora olhando para o passarinho e aproveitando aquilo, que é o que tem, né? Como dizem os portugueses. É o que temos. É o que temos. Não é a questão da good vibes também, né? Não é só a good vibes aqui. Na verdade, assim, cara, vai vir pedrada, vai vir coisa aí. Então, o que você vai fazer com isso é não criar expectativas sobre o que você não pode saber, né? E é um convite à fruição, ao vinho, que aí depois, né, com outros autores, aí, não sei se vocês acharam interessante, a gente pode passar para outros autores para ver o Carpe Diem simposial mesmo, da bebedeira, que é um pouco mais voltado ao prazer, né? Tá bom, agora entendi. Então tem uma origem, porque distorceu total, né? A galera, tipo, usa o Carpe Diem. O termo foi
se espalhando, foi sendo apropriado de acordo com o gosto do freguês. Virou até perfume, gente. Então vamos falar então, né? O Dani tá falando assim, adorei, vamos falar da bebedeira, vamos? Então vou propor depois para as meninas também. um tempinho. A gente tem 2 minutos para call. Eu não sei se vocês acham, eu tava pensando outras pessoas que gostariam de ter participado, de horários, né? Então depois não sei se vocês acham que esse horário é muito ruim ou se poderia ser um outro horário. Vou pensando. Se for da bebedeira, eu sugiro um horário de happy hour. Que aí a gente compra um vinho e faz junto, tá bom? Eu acho que tinha que ser no final do dia, numa sexta-feira, fim do pra dia. gente se inspirar mais, né? Então, beleza. Então, clima. vou falar para as meninas pra gente fazer, então, um horário da bebedeira. Mas tem essa outra vertente de exortação da bebedeira, que aí foi o tema que eu estudei no doutorado, como a bebedeira e a morte estão intimamente entrelaçados, né? Que é também um tema fascinante de como o fim da festa... Profundo isso. O fim da festa... Remove o horário do happy hour. Não, pô, vamos beber. O fim da festa é o fim da vida, né? É onde as pessoas se dissipam. Enfim, mas aí eu posso, né? Ficaria muito feliz de poder contribuir com isso também. Mas, gente, menos de 1 minuto. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? Espero que tenham gostado. Depois me mandem. Eu adorei. Eu também. Muito obrigada, gente. Adorei esse rolê aleatório. Veja, não precisa ser totalmente Muito expert para fluir do que é bem escrito. Por isso que o clássico é clássico, né? O clássico é clássico e ele é atemporal. Tá bom, gente? Então, antes que nos cortem aqui, muito obrigada a todos. Um abração. Fiquem todos bem pra gente beber na próxima quinzena, hein? Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, Flávia. Beijo. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer.